Você já se perguntou qual o caminho percorrido pela pilha ou bateria que descartamos no lixo? Em situações ideais, os caminhões da prefeitura coletam o lixo da cidade e levam para uma estação de transbordo, ou seja, um ponto intermediário entre a coleta e a destinação final. Da estação de transbordo, o lixo pode ir para um vazadouro, um aterro controlado ou, o que seria o ideal, um aterro sanitário. Vamos ver agora as principais características de cada um desses destinos. O aterro controlado é formado a partir da remediação do lixão. Em geral, recebe uma cobertura de argila e grama em uma manta de PVC na área adjacente. Possui instalação de dutos para a captação do gás metano. É equipado com um sistema de recirculação do chorume que é coletado e levado para cima da pilha de lixo. O lixo passa a receber uma cobertura de terra. O solo é nivelado e impermeabilizado, com manta de PVC e argila, o que o torna preparado para receber o lixo. O chorume é coletado e enviado para uma estação de tratamento antes de ser lançado ao meio ambiente. O gás metano é captado e queimado no local. O lixo nunca fica exposto, recebendo uma cobertura diária de terra. Não há mau cheiro, não há catadores, não há proliferação de animais e insetos. Não há nenhuma preparação prévia do solo para receber o lixo. O chorume, líquido preto que escorre do lixo, penetra na terra e pode atingir um lençol freático, levando a substâncias contaminantes. O lixo fica a céu aberto e o gás metano formado na decomposição de restos orgânicos que poluem o ar. Mau cheiro intenso, presença de catadores adultos e crianças, presença de aves, ratos, baratas, moscas e até criações para abate como porcos e galinhas. O lixo eletrônico está se tornando um dos problemas ambientais e sociais mais graves da atualidade. Por trás dos aparelhos de alta tecnologia, como celulares, computadores, tablets e máquinas fotográficas, que divertem e facilitam a vida de pequena parte da população mundial, há um custo voraz de degradação do meio ambiente, da água, do solo, do ar, além de perda de saúde de uma grande parte da população, justamente aquela que, por ironia, não tem acesso a esses aparelhos. Tomar consciência do problema, discutir alternativas de descarte e reciclagem e, principalmente, frear a febre comunista que acompanha o ciclo intermitente de aquisição e descarte desses produtos pode ser o primeiro passo para chegar a uma solução definitiva para o problema. O Brasil está entre os maiores produtores de lixo eletrônico do mundo, com mais de 1,4 milhão de toneladas produzido anualmente. A indústria de eletrônicos no Brasil está crescendo exponencialmente a cada ano, desenvolvendo atualizações para seus produtos em um período tão curto quanto 6 meses. Dessa forma, o país já está entre os maiores produtores de lixo eletrônico, no mundo, totalizando 1,4 milhão toneladas por ano, ou aproximadamente 7 quilos por habitante. De acordo com a ONU, o Brasil é o país no mundo que mais descarta equipamentos ultrapassados na natureza. Os equipamentos eletrônicos geralmente trazem em seus componentes uma grande quantidade de materiais perigosos, podendo causar sério impacto no meio ambiente quando descartados incorretamente. Pesquisas recentes mostraram que o impacto não é apenas ambiental, mas também econômico, uma vez que a maioria desses materiais podem ser reciclados e retornados ao processo de fabricação, economizando energia elétrica e recursos naturais. Políticas públicas recentes têm incentivado investimentos no mercado de reciclagem de eletrônicos. Entretanto, custos adicionais diminuem o interesse das empresas em reciclar o e-waste, já que os produtos já recebem uma alta carga tributária. A situação do lixo eletrônico no Brasil. Por ainda serem recentes, as políticas para o tratamento de lixo no Brasil ainda não estão totalmente difundidas entre a maioria da população. Apenas 13% do lixo eletrônico produzido no país é tratado corretamente. De acordo com os dados do Ministério do Meio Ambiente, 500 milhões de equipamentos permanecem sem uso nas residências. O Brasil ainda não possui estudos específicos que forneçam dados precisos sobre os descartes de lixo eletrônico e seu tratamento. O mesmo se aplica aos regulamentos, que são ainda os mesmos utilizados para os outros tipos de lixo.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que toda instituição e organização são responsáveis por separar e descartar corretamente os resíduos que produzem, o que inclui a indústria, o comércio, os municípios e consumidores. Seguindo essa premissa, as empresas estão investindo em operações de logística reversa a fim de coletar seus produtos no fim do ciclo de vida. Os consumidores devem participar deste processo, separando os resíduos adequadamente e levando para os postos de entrega autorizados. Você sabe como é feita a reciclagem responsável de lixo eletrônico? Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, são comercializados por ano no Brasil 1,2 bilhão de pilhas e 400 milhões de baterias de celular. Assim como essa quantidade imensa chega às mãos do consumidor, uma quantidade igualmente enorme acaba no lixo comum todos os anos. A princípio, isso não seria problema, já que desde 2001 uma nova legislação regulamenta a quantidade máxima de material tóxico permitida em pilhas e baterias, como chumbo e cádmio. Dessa forma, as pilhas alcalinas, por exemplo, agora podem ser descartadas diretamente no lixo doméstico para serem encaminhadas a aterros licenciados, pois esse tipo de pilha tem um nível tóxico muito baixo. O problema é que apenas 10% dos aterros brasileiros, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, atendem a esse quesito. E também é preciso considerar que nem todas as pilhas que compramos estão de acordo com o padrão. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, cerca de 33% das pilhas e baterias existentes no país são provenientes de contrabando ou de outras origens. Ou seja, temos em circulação cerca de 400 milhões de pilhas e baterias que podem estar fora do padrão de segurança. Ainda que a quantidade de substâncias tóxicas seja mínima em cada pilha vendida e seja de acordo com a lei, são milhões de pilhas descartadas que, juntas, somam uma quantidade considerável dessas substâncias. A reciclagem ou reaproveitamento das pilhas e baterias realizado no Brasil é muito pequena, no caso específico de baterias automotivas. A reciclagem no Brasil é feita em larga escala, atingindo índices de 99,5%. Isso obedece razões econômicas. Para as empresas, a reciclagem é lucrativa, porque o chumbo precisa ser importado. Já a reciclagem responsável de pilhas e outros tipos de baterias é um processo mais difícil e complexo. Assim como existe uma grande variedade de tipos e tamanhos de pilha e baterias, também existem vários processos diferentes para reciclagem. Empresas de bateria de celular geralmente recolhem o material e enviam para uma recicladora fora do Brasil. Existe apenas uma empresa em operação no Brasil, que recicla cerca de 6 milhões de pilhas e baterias por ano, menos de 1% do total comercializado. O método de descarte correto vale para praticamente todos os tipos de resíduos que produzimos. Devemos estar atentos quanto ao seu descarte para diminuir a agressão ao meio ambiente, tendo em vista dezenas e centenas de anos que são necessários para a decomposição de alguns materiais. Dentre os resíduos mais perigosos à saúde dos seres vivos estão as pilhas e baterias descartadas incorretamente. As pilhas demoram cerca de 450 anos para se decompor, além de liberarem substâncias perigosas que produzem reações químicas causadoras de contaminação do solo, de plantas, animais e seres humanos. As pilhas e baterias possuem metais pesados em suas composições. Este é um assunto tão sério que existem leis no mundo inteiro para o seu descarte. Subestimar a necessidade de preservar o meio ambiente é caminhar para a extinção. Quem ama, preserve. Preserve o meio ambiente e preserve a sua vida.